Vamos lá? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de bênçãos e aprendizado, tá? Eu convido a todos agora a fechar o olho para a gente fazer a nossa oração inicial, para fazer a abertura da nossa palestra, tá? Amado Deus, Pai de infinita bondade, e a Ti, Mestre Jesus, nossa luz e guia. Rogamos que abençoe este momento de reunião e estudo do Evangelho, para que possamos estar em sintonia com os bons espíritos e com o propósito elevado deste encontro. Inspira-nos, Senhor, auxilia-nos o entendimento e mostra-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade à nossa evolução moral e espiritual. Envolve-nos com vossas doces vibrações de amor, paz e fraternidade, afastando de nós qualquer pensamento de discórdia ou perturbação. Abençoa os trabalhadores desta casa, os necessitados que aqui chegam e os espíritos que serão assistidos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre gratidão, né? Além de ser uma palavra que a gente usa bastante no nosso cotidiano, né? É uma atitude social e é um sentimento muito bonito e muito profundo e muito transformador. Tá? Gratidão. Mais que uma simples palavra ou atitude social, é um sentimento profundo, um estado de espírito e uma virtude essencial para o progresso moral e para a evolução espiritual. É saber valorizar as coisas boas da vida, não apenas os eventos positivos, mas também as experiências que trazem aprendizado. Cultivar a gratidão ajuda a focar no que é positivo, reduzindo o estresse e a ansiedade, trazendo para o nosso dia a dia maior bem-estar e felicidade. Gratidão. Mais do que uma palavra, é uma atitude social. Por quê? Porque elas tornam as pessoas mais bondosas, mais generosas, mais prestativas, né? Ser grato, o ato de agradecer, modifica a gente, tanto por dentro quanto por fora, tá? A palavra gratidão, ela deriva do latim gratia, que significa graça. No Espiritismo, é o reconhecimento e valorização das bênçãos e lições que a vida e a providência divina nos oferecem a cada instante. Tudo o que vivemos tem uma razão de ser, uma finalidade educativa para o nosso espírito. Quando agradecemos, mesmo sem entender de imediato o porquê das situações, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti, sei que tudo concorre ou contribui para o meu bem. O sentimento de gratidão sob a ótica espírita. Gratidão e a lei de causa e efeito, lei da justiça, do amor e da caridade. A gratidão é a chave que desbloqueia o entendimento da lei da causa e efeito. Ela nos permite ver as dificuldades não como punições, mas como oportunidades de crescimento, fortalecendo nosso senso de justiça, amor e caridade. Ao praticar a gratidão, nos tornamos mais aptos a cumprir a lei maior, evoluindo espiritualmente e melhorando nossas relações com o próximo. Gratidão como virtude, fé, esperança e caridade. A gratidão está intrinsecamente ligada à fé, confiança em Deus e na sua justiça. A esperança, certeza de um futuro melhor e da evolução, e a caridade, pois o coração grato se torna mais generoso e propenso a servir ao próximo. Todas as vezes que você procura sobre gratidão, no Google, no dicionário, em algum lugar, a palavra gratidão, ela sempre está próxima a ele. Gratidão, caridade. Para conosco, para com os outros, né? A ingratidão, o grande obstáculo. O oposto da gratidão é a ingratidão, muitas vezes gerada pelo egoísmo e pelo orgulho. Pessoas ingratas tendem a focar no que não têm. Nunca estão satisfeitas. Esse comportamento atrai infelicidade e um ciclo de negatividade. Muitas pessoas aqui acreditam que convivem com algumas pessoas dessa forma. Só vê o lado negativo, só vê aquilo que não tem. Tudo que você vai falar nunca tem uma palavra positiva, nunca tem
Nunca é grato por nada do que acontece, por respirar, por estar vivo, por ter um trabalho, por ter uma casa, por ter uma comida. Né? Tudo para ela vê o lado negativo. E ela vai se tornando uma pessoa amarga, ela vai se tornando uma pessoa fria, né? Ela vai se distanciando de Deus. A ingratidão pode amargar a vida de alguém e de quem a pratica, levando à mágoa, né? Que é um sentimento de tristeza profunda ou ressentimento. Decepção, que é o descontentamento, e ao endurecimento do coração. As pessoas se tornam mais insensíveis. Joana de Ângeles sempre alerta: a reclamação é perda de tempo. O hábito de reclamar é uma forma de ingratidão que nos aprisiona no negativismo, vendo somente o lado negativo das coisas. Reclamar é perca de tempo. A prática da gratidão no cotidiano. O exercício diário da gratidão. A gratidão, ela não é um dom, mas um hábito a ser formado e treinado, um comportamento exercitado com frequência. Tudo é energia, que é o que a gente fala aqui, né? Tudo é energia, tudo é pensamento. Então, o que a gente pensa é importante. O que a gente pensa, a gente atrai. E o nosso pensamento, ele está propenso às coisas ruins. As coisas ruins entram mais no pensamento da gente do que as coisas boas. Por isso que eu quis trazer aqui que a gratidão é um hábito a ser formado e treinado. Você precisa exercitar a gratidão. Ninguém nasce grato. Você não acorda grato. Você tem que exercitar ela todos os dias para ela virar um hábito na sua vida ali, né? E você acaba fazendo já automaticamente, né? É um processo de reforma íntima, é uma transformação moral, emocional e espiritual. Foque no que você tem e não no que te falta. O vazio muitas vezes decorre da falta de sentido existencial. O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu acordei hoje? Por que eu tenho que trabalhar nesse serviço? Por que eu tenho essa casa? Por que eu tenho essa família? E a ausência de propósito, de significado e direção da vida. E a gratidão nos ajuda a encontrar esse sentido, né? Então, quer dizer, por que eu acordei? Porque Deus tem um propósito para mim. Por que eu estou nesse serviço? Porque é aqui que Deus quer que eu faça a mudança, em mim ou no meu próximo. Por que eu estou nessa família? Porque eu preciso vir nesta família. Eu precisei vir nesta família para quitar algum tipo de débito para a minha evolução moral e espiritual. Então, conforme você é grato, conforme você agradece, você começa a ver de uma outra forma as situações do cotidiano, né? Gratidão em 3 níveis. Agradecer a Deus, providência divina, pela vida, pela oportunidade de reencarnar e evoluir, pela sua infinita misericórdia e por nos dar exatamente o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Citação de Paulo de Tarso: dai graças a Deus por todas as coisas. Agradecer a Deus sempre, pela vida, pela oportunidade que nós temos todos os dias de aprender, de fazer diferente, de evoluir, né? Pela sua infinita misericórdia, por tudo que Ele nos dá e nos proporciona, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque tudo é para o nosso aprendizado. Agradecer ao próximo. Reconhecer o papel dos outros, familiares, amigos, benfeitores e principalmente aqueles que nos causam dificuldades, pois todos eles contribuem de alguma forma para a nossa evolução espiritual. A gentileza de um obrigado sincero é fundamental. Lembre-se que as pessoas difíceis que nos cercam nos trazem experiências desafiadoras, nos fazendo exercitar a paciência, a empatia, o perdão e o autoconhecimento. Tente entender as razões por trás do comportamento do outro, podendo ser mágoas e sofrimentos vindos do passado ou simplesmente uma batalha interior com erros cometidos por ele mesmo e que o atormentam em busca de mudanças e aprimoramento. Portanto, procure não absorver esses sentimentos, mas sim perdoar o seu semelhante, entendendo que ele está no seu caminho para te ensinar algo. Por este motivo, seja grato e peça a Jesus sabedoria para lidar com as situações impostas em sua vida. Agradecer a si mesmo. Quem é que agradece a si mesmo? Quem é que hoje olhou e falou assim, não,
eu tenho as minhas limitações, mas eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Eu sei que eu sou capaz. A gente se despreza, a gente se diminui demais. A gente não dá valor na gente mesmo. A gente só dá valor no próximo. É mais fácil você dar valor no estranho do que em você mesmo. Olha o tanto que você já passou, olha o tanto que você já lutou para você chegar até aqui hoje. Você é merecedor, você é um vencedor. Seja grato a você mesmo. Eu enfatizei isso aqui, eu trouxe até, ele fica um pouquinho mais longo. Porque eu coloquei assim, agradecer a si mesmo. Gratidão a si mesmo é um exercício de autoestima, que envolve reconhecer suas qualidades, celebrar suas conquistas e ser gentil com seus limites, mesmo em momentos difíceis. Para praticá-la, você pode se parabenizar por ter enfrentado desafios, valorizar sua força e coragem e reconhecer o seu esforço e crescimento ao longo do caminho. Agradeça-se por toda a força que encontrou dentro de si para seguir em frente, especialmente nas adversidades. Celebre as suas conquistas, grandes ou pequenas, e reconheça o caminho que trilhou para chegar até aqui. Respeite seus limites, mas também acredite no seu potencial. Permita-se ser gentil consigo mesmo, pois isso fortalece o emocional e a nossa autoestima. Quando receber elogios, aceite-os com gratidão, em vez de minimizá-los. Mesmo que a vida ainda não esteja perfeita, reconheça que você está no caminho certo. Foque no que já conquistou e no que está por vir. Transforme derrotas em lições e use a experiência para se fortalecer. A dor ensina, sendo vista não como castigo, mas como uma ferramenta de evolução e aprendizado para a alma. Através dela, é possível o autoconhecimento, a superação de limitações internas e externas, e para alcançar um nível superior de desempenho e realização pessoal, e o aprimoramento moral, que é distinguir o certo do errado, pois ela nos leva a refletir sobre nossas atitudes e a desenvolver virtudes como paciência, compaixão e a própria gratidão. Você tem valor, portanto, agradeça pelas suas conquistas e pela esperança que tem para o futuro. Então, a partir de hoje, saindo daqui, seja grato. Seja grato por essa chuva que está caindo, pelo seu carro que está ali fora, pela sua casa que você tem para onde voltar, pela sua família, pela sua vida, pelo ar que você respira. Seja grato pelas pequenas coisas. Não precisa ser grandiosos ali, só o fato da gente respirar, só o fato da gente estar aqui nesta casa hoje. Seja grato. Exercite a gratidão. É isso que Deus pediu para a gente. Citamos um exemplo aqui básico ali da Bíblia ali, a história de Jó. Olha como Jó sofreu. Jó tinha tudo. Jó tinha 10 filhos, Jó era bem sucedido, né? Tinha uma esposa. O diabo fez uma aposta com Deus, Deus permitiu que Jó fosse tentado. Em nenhum momento Jó blasfemou. Em nenhum momento. Depois que ele perdeu tudo, a esposa dele sugeriu que ele se voltasse contra Deus. E ele jamais se voltou contra Deus. Ele agradeceu, ele só não entendia. Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor me deu e por tudo que o Senhor me tirou. Porque o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Só que ele nunca blasfemou contra Deus. O que ele tinha na cabeça dele era assim, por que o Senhor fez isso comigo? Só que jamais, em nenhum momento, ele foi ingrato para com Deus. Tanto é que Deus depois deu a ele, novamente, com a mesma mulher, os 10 filhos, né? Acho que 7 homens e 3 mulheres, e a prosperidade que ele tinha, ainda ele viveu mais 140 anos para poder usufruir daquela situação que Deus tinha devolvido a ele. Então, a gratidão, ela leva a gente, ela eleva a gente chega mais próximo de Jesus. A gente melhora como ser humano, tanto para com os outros, tanto para com a gente. A gente precisa desse sentimento, é um sentimento bom, é um sentimento que eleva a nossa alma, né? E nos faz ver o próximo, o semelhante, a nossa vida, as situações corriqueiras de uma outra forma, né?
Concluímos, então, que a gratidão é uma prática que fortalece a nossa fé e o nosso espírito, acelerando nossa evolução e nos aproximando mais de Deus. É um sentimento transformador que alivia a alma, traz paz interior e enche nossa vida de luz e serenidade. Ela nos ajuda a reconhecer bênçãos diárias, valorizar o que temos e ter uma visão mais otimista, mesmo em meio às dificuldades. Procuremos a cada dia nos esforçar para ser grato em todas as circunstâncias, trocando a murmuração pela bênção, trocando o pensamento negativo pelo positivo, trocando aquilo que sai da nossa boca, se for alguma palavra ruim, algum sentimento ruim, por uma palavra de gratidão, por uma palavra que acalme, que acalenta o nosso coração, tanto o nosso quanto do próximo, né? Tente não se queixar constantemente, substituindo pensamentos negativos por pensamentos de gratidão. A gratidão é sinônimo de felicidade. O cérebro não consegue registrar ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. A escolha é nossa. A ciência confirma que pessoas gratas vivem melhor, têm mais saúde e equilíbrio emocional. Divaldo Franco citou em uma das palestras que ele fez que a gratidão é generosa, porque quando valorizamos o que já temos, nos sentimos satisfeitos e felizes, o que nos impulsiona a transbordar e a ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente é grato, quando a gente começa a valorizar tudo aquilo que Deus tem dado para a nossa vida, tem trazido para perto da gente, a gente se torna mais generoso, a gente se torna mais bondoso para com a gente e para com as outras pessoas. Então, não é justo a gente se cobrar demais, a gente se minimizar, a gente achar que a gente não é capaz de alguma coisa. A gente é filho de Deus, Deus deu para nós propriedades, Deus deu para nós sentimentos. Precisamos tornar hábito em nossa vida coisas boas. Como temos facilidade de tornar hábitos coisas ruins, quando vier alguma coisa ruim, tente substituir por coisas boas. Veio algum pensamento ruim? Pense em coisas boas. É fácil? Não é. É um exercício. Eu costumo dizer aqui em todas as palestras, o nosso pior inimigo é a gente mesmo. É a gente, é a nossa cabeça, é o nosso pensamento. A gente está tudo bem, de repente, do nada, vem um pensamento na cabeça. Pronto. A ansiedade já vai, a preocupação já vem, o negócio nem aconteceu, às vezes nem vai acontecer. Porém, é aqui, ó. É aqui. Então, se a gente estiver bem aqui, a gente consegue estar bem aqui. E a gente consegue viver em paz, a gente consegue evoluir. Então, é o que eu peço para vocês hoje, gratidão para com Deus, que nos deu tudo que nós temos, para com o próximo, mas para com vocês. Seja grato, agradeça a vocês quando vocês acordarem, por vocês serem o que vocês são, por vocês tentarem ser melhor a cada dia. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que evoluir, todo mundo vai errar. Porém, eu posso falar hoje, assim, ó, eu acordei, eu acredito que o que eu fiz ontem não foi legal. Hoje eu vou tentar não fazer isso. Porque às vezes é da nossa índole, é do nosso dia a dia, às vezes a nossa família, às vezes vem encruado na gente aquilo. Então é difícil da gente lutar, da gente batalhar contra isso. É difícil a gente batalhar e lutar contra os fantasmas internos, os fantasmas da gente mesmo, né? Todas as vezes que servimos a um semelhante, seja nós mesmos ou os outros, a um animal, a uma planta, né? Estamos servindo a Deus. Então é isso que Deus pede para a gente, que a gente seja grato. Jesus foi grato. Olha o tanto de coisa que Jesus passou. Ele nunca blasfemou. Ele sempre agradeceu. Ele agradecia por tudo e em todos os momentos. Então, que a gente pegue um pouquinho desse exemplo de Jó, desse exemplo do próprio Jesus, para que a gente possa levar para a nossa vida de agora em diante, para que a gente possa ser um pouquinho melhor. Não se cobre tanto. A gente está aqui para evoluir. Os espíritos de luz, o próprio Jesus, está nos auxiliando, nos amparando. Não desanime. Não desanime e não perca a fé em você.
porque a gente é capaz, a gente tem potencial. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje sobre gratidão. Para a gente ser grata. Eu sou muito grata por esta casa, por vocês estarem aqui, pela família que eu tive brevemente aqui na Terra, né? Meus pais faleceram muito cedo. Sou grato a eles, que é onde eles estão me vendo, eu tenho certeza disso. Sou grata a Jesus por tudo que Ele deu na minha vida, bom ou ruim. De alguma forma eu aprendi, eu evoluí de alguma maneira. Tem muito que aprender, muito que evoluir ainda. Mas graças a Deus, nós estamos caminhando. É isso que importa, né? A gente está caminhando e a gente ter vontade de ser melhor, né? De transformar a gente e as pessoas que estão ao nosso redor ali num ambiente de paz, de luz e um ambiente mais acolhedor, né? Eu convido a todos neste momento. A Bíblia aqui está aberta no Salmo 118. O Salmo 118 diz assim: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Diga agora, Israel, que para sempre é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor. É maravilhoso, gente. Quando a gente começa a agradecer, quando a gente começa a dar graça, é tanta coisa boa, tanta coisa que acontece na nossa vida, mesmo as ruins, a gente começa a ver a gente começa a ter uma outra visão. E aquele negócio que parece ser tão ruim, que vai acabar com tudo, não é tão ruim assim. A gente consegue até tirar alguma coisa boa daquele problema, daquele desafio. E a gente começa a modificar como ser humano. A gente começa a ser diferente. A gente acorda e fala, não, se fosse numa outra época, eu tinha passado por aquilo ali daquela forma. Hoje não. Hoje eu parei, respirei, analisei, confiei em Deus e descansei meu coração. E as coisas vão fluindo. É maravilhoso isso aí. Quantas vezes, depois que eu comecei a frequentar esta casa, que às vezes eu me via em tribulação, e tinha uma voz dentro de mim falando assim, mas eu já não falei para você entregar os seus problemas para mim e descansar? Por que está surtando de novo? Ai, Senhor, me perdoa. Vou entregar para o Senhor e vou descansar. Daqui 10 minutos eu estava surtando de novo. Porque tudo é pensamento, tudo é exercício da mente. Tudo vem daqui. Gente, para a gente melhorar, é a cabeça. A minha mãe, numa época que ela estava doente, eu não dava medicação para ela, porque dava algumas dores diferentes nela ali. Então, aquele medicamento ela não podia tomar todos os dias. Então, eu mandei manipular alguns placebos, igualzinho os remédios que eu dava para ela. Então, eu dava para ela o remédio verdadeiro, uma vez na semana, e o resto era placebo. E a dor do câncer dela saía. Ela não tinha. Então, a nossa mente, ela é responsável por tudo o que acontece na nossa vida, de bom ou ruim. Procure se policiar, porque tudo começa aqui, né? E a mente estando bem, a gente estando bem, as coisas vão fluindo. A mente não estando bem, nada está bem. E parece que daí as coisas, aí parece que vem uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra e nada melhora, né? Então, sejamos gratos por mais esta oportunidade de aprendizado. Vamos fechar os olhos para a gente poder fazer a nossa oração final, agradecendo a oportunidade que tivemos neste dia. E assim, Senhor Jesus, gratos pelos ensinamentos de hoje e por tudo que tem nos proporcionado, com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Que eles possam ser envolvidos com o teu amor e que recebam as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual, recebendo de tuas mãos luminosas o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Vibramos também pedindo tuas bênçãos a todos os encarnados e desencarnados que passam por dores físicas, da alma, de separação, dores morais, nos leitos dos hospitais, os desempregados, os que sofrem de solidão e depressão, que todos estejam fortalecidos, encorajados e reconfortados. Vibramos também pelos jovens, crianças e idosos, que eles sejam sempre protegidos. Agradecemos, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de prece e comunhão convosco. Agradecemos seus mensageiros de luz
que orienta nossos caminhos, e rogamos permissão para que nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam depositados os medicamentos necessários ao nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. E que a tua paz nos envolva e fortaleça. Mentalize neste momento a tua casa, né? Chegando ali no portão de entrada, entrando ali pela sala ou pela cozinha, passando por todos os cômodos, do chão ao teto, né? Que os espíritos de luz possam agora levar até a sua casa a paz, a serenidade, levar luz, né? Que a sua casa seja abençoada, todos os cômodos, que seja abençoado o fundo, a área, que seja abençoado os animaizinhos de estimação, as pessoas que estão ali, né? Que elas que elas recebam agora o amor e a luz do nosso Senhor Jesus. Aí voltem até esta casa. Agradecemos por esta oportunidade maravilhosa que tivemos hoje. E com a oração que o Mestre nos ensinou, encerramos esta reunião. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja.